Olha, mano, pensei bastante se deveria fazer esse vídeo. Sério mesmo. Já tinha pensado em fazer antes, mas nada que saísse de um simples pensamento. Mas aí eu tive um papo bem interessante com um amigo, que é o Índio 3 Moderno. O canal dele tá na descrição junto com outros canais muito fodas. Mas voltando ao assunto, vocês não entendem como eu admiro Van Gogh. Na moral, o cara é incrível, mas não de uma maneira simples. É quase impossível da pessoa se expressar sobre ele de tão fantástico que o cara é. Ele mudou a maneira que eu vi as coisas. Tipo, o cara é um gênio. Por isso eu resolvi montar essa biografia, contando quase tudo sobre a vida dele. Vale ressaltar também que eu usei de inspiração o filme Com Amor Van Gogh, que é um filme muito perfeito e que conta muitas informações bem pessoais dele. Então, mano, pode ser que o vídeo fique um pouco longo e passe o padrão de tempo dos meus vídeos. Mas antes, não se esqueça de verificar a descrição e dar uma olhada nos links que vai ajudar muito. Então, sem mais enrolação, bora para essa biografia. Vincent Willem van Gogh nasceu em Zandert, uma pequena aldeia holandesa, no dia 30 de março de 1853. Filho do pastor Theodorus van Gogh e de Ana Cornélia Carbentus, Van Gogh era o filho mais velho. Tinha 4 irmãos, sendo 2 mulheres e 2 homens. Contudo, foi com Theo, segundo filho do casal, que Van Gogh estabeleceu uma forte relação, uma vez que o ajudou e esteve ao seu lado durante grande parte da vida. Desde pequeno, Van Gogh teve uma vida difícil, marcada pela pobreza, miséria e doenças. Sendo assim, com a saúde mental debilitada, tendo frequentemente acessos de loucura, pôs fim à própria vida em julho de 1890 aos 37 anos de idade. Mas vamos voltar um pouco, né? Ainda na Holanda, aos 11 anos, Vincent estudou em um colégio interno em Zevenbergen, onde, segundo relatos, deixou-o infeliz. Quando tinha 13 anos, ele cursou o ensino médio em Tilburg. Dessa maneira, pode-se observar que Van Gogh iniciou os estudos de maneira desarmônica em diversas instituições. Com 15 anos, abandonou os estudos e no ano seguinte foi para Haia e passou a trabalhar com seu tio, que abriu a sucursal da Galeria Goupil, uma importante empresa que comerciava obras e livros. Depois de 3 anos, é mandado para Bruxelas, onde passa 2 anos. Poucos anos depois, tenta a vida em Londres e, mais tarde, em Paris. Depois de muitas complicações, em 1877, conseguiu um emprego em uma livraria em Dordrecht, até que decide seguir a carreira do pai. Sendo assim, aproximou-se com intensidade nos assuntos religiosos e tentou prestar vestibular para o curso de teologia na Universidade de Amsterdã, mas não foi aprovado. Após ser rejeitado pela Universidade de Amsterdã, Van Gogh viaja para Borinage, na Bélgica, a fim de ser missionário religioso. Morando lá, Van Gogh vivia bem com o que tinha. Entretanto, seu comportamento não foi compreendido. Por ter um temperamento considerado muito instável, característica que o acompanhou ao longo de sua vida, e ele teve a permissão negada para pregar a palavra. O artista tinha personalidade difícil e facilidade para discutir, o que prejudicava os seus relacionamentos. Normalmente, depois das discussões, ele se isolava, tinha episódios de depressão e por isso sempre teve romances mal-sucedidos. Por exemplo, quando ele se apaixonou por sua prima Kivos Stricker, mas foi rejeitado e abalou-se profundamente. Outro caso bem importante na vida dele foi o da ex-prostituta conhecida como Cien. Van Gogh envolve-se com ela, que possuía um filho e estava grávida. Mesmo assim, ele acolhe a moça e seu filho no ateliê, mas depois do nascimento da criança, Cien abandona o pintor. Portanto, Van Gogh não teve mais envolvimentos amorosos significativos até o fim de sua vida, porque esse foi o último. Após ter sido rejeitado como missionário religioso e de ter seu coração partido algumas vezes, Van Gogh abandona tudo que ele se prendia na vida e passa a dedicar-se à arte. Sendo assim, em 1880, Van Gogh vai para Bruxelas e começa a empenhar-se nos estudos artísticos, frequentando a Escola de Belas Artes. Com o dinheiro que seu irmão lhe mandava, estudava anatomia e perspectiva do corpo, e passava os dias desenhando. Contudo, em 1881, muda-se para a Haia, onde é acolhido pelo pintor Malve. Lá ele mostrava seus trabalhos para comerciantes do ramo,
das artes e passa a pintar com tinta a óleo. Em março de 1885, seu pai morre repentinamente. Em abril do mesmo ano, Van Gogh pinta Os Comedores de Batata, caracterizado pelas tonalidades escuras. Em janeiro de 1886, Van Gogh viaja para Antuérpia, onde inicia estudos na academia local. Em fevereiro, é acolhido em Paris por seu irmão Theo. Essa é a época mais sociável do pintor, a que ele mais apreciava. Sendo assim, só em 1888, Van Gogh tem uma crise precária em sua saúde, e foi nesse período que ele se apegou mais às pinturas, indo para o campo frequentemente pintar ao ar livre. Nesse mesmo período, o artista Paul Gauguin resolve juntar-se com Van Gogh. Contudo, a convivência entre os dois foi desastrosa. Apesar das constantes brigas, foram 2 meses de trabalho intenso, até que houve relatos que sua amante teria se envolvido com Gauguin, e ao descobrir, discute e agride o amigo com uma navalha. Arrependido do que fez, Van Gogh corta um pedaço de sua orelha e manda num envelope para Gauguin, e foi assim que surgiu o quadro Autorretrato com a Orelha Cortada. Após esse episódio, ele mesmo pede ao irmão que o interne, portanto, vai para o hospital de Saint-Rémy de Provence e transforma seu quarto em um ateliê. Produz mais de 200 quadros e centenas de desenhos. Vincent Van Gogh deixa a clínica em maio de 1890. Em seguida, vai para Alvers, sob os cuidados de Dr. Gachet, que o examina e diz que a situação é grave. Sendo assim, nesse período, pintou mais de 200 desenhos e mais de 40 quadros. Bom, Van Gogh apresentava episódios de instabilidade mental e comportamento tempestuoso, chegando a ser internado em hospitais psiquiátricos. Estudos relatam que ele não se alimentava muito bem e consumia bebidas alcoólicas com frequência. Sendo assim, durante uma crise de ansiedade constante que ele vinha tendo, em 27 de julho de 1890, o artista sai para um passeio no campo, carregando consigo um revólver para atirar nas gralhas. Neste momento, ele carregava vários pensamentos em sua mente e acaba dando um tiro na própria barriga. Uma possível razão para Van Gogh ter tomado essa atitude pode ter sido o desejo de deixar de ser uma preocupação para o irmão, que além de sustentá-lo, sustentava a esposa e sua própria mãe. Após o ocorrido, ele ainda teve forças para voltar para casa, onde morreu 2 dias depois, nos braços do irmão Theo, aos 37 anos. Sendo assim, a fama só veio após sua morte. Grande parte da sua história está descrita nas 750 cartas que escreveu para o seu irmão Theo, que morreu 6 meses depois por profunda depressão, deixando a esposa e seu filho. Bom, realmente Van Gogh foi um homem genial, e realmente é difícil se conformar que ele morreu se achando um inútil, e que suas artes não valeram de nada, porque em vida ele só vendeu um quadro. Mas com toda a minha alma e força, eu queria que ele soubesse o tanto que ele mudou o mundo, o tanto que suas artes encantaram e ainda encantam as pessoas que veem, porque eu considero Van Gogh um dos maiores artistas que já surgiram no mundo. E encerrarei o vídeo com um pequeno trecho do episódio de Doctor Who, que ainda emociona bastante gente. Realmente, espero que tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Dito isso tudo, até a próxima. Valeu! Fico feliz em poder ajudar. Você foi gentil com o que disse. Sim, e hoje está com outra muito bonita, devo dizer, mas eu estava pensando cá entre nós em algumas palavras. Em que lugar o senhor acha que Van Gogh se classificaria na história da arte? Bom, boa pergunta, mas... para mim, Van Gogh é o melhor pintor de todos. Certamente o melhor pintor, o mais popular de todos os tempos, o mais amado. Seu comando das cores, o mais magnífico. Ele transformou a dor de sua vida atormentada em beleza estática. É fácil representar a dor, mas usar sua paixão e a dor para retratar o êxtase, a alegria e a magnificência de nosso mundo, ninguém além dele tinha feito isso. Talvez ninguém nunca mais faça. Para mim, esse homem estranho e selvagem que rugia pelos campos de Provence não era apenas o melhor artista do mundo, mas também um dos maiores homens que já existiu. Vincent, desculpe. Desculpe, foi demais?
Não. São lágrimas de alegria. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.